Olá pessoal, professor Wilson Cândido, trazendo mais um vídeo da série AEE, falando agora sobre autismo e orientações para o ensino estruturado, entendendo o autismo como uma condição neurobiológica, um transtorno do neurodesenvolvimento que traz prejuízos na capacidade de fala, comunicação e interação social, que chamamos hoje de comunicação social, com presença de atividades, de interesses e comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados. Esse prejuízo na comunicação social e nesse padrão de repetição é o que chamamos de díade do autismo. Uma condição que já acontece desde cedo, a partir de um componente genético, por herança ou por mutação, a partir da interferência ambiental, trazendo aí consequências no processo de desenvolvimento da criança em todas as suas possibilidades. O quadro para o diagnóstico do autismo se dá muito cedo, até os 2 anos e meio, 3 anos de idade. 80% dos casos em meninos e 20% em meninas, o que por sua vez traz a cada um de nós, profissionais do atendimento educacional especializado, a necessidade de compreendermos que em todas as situações de deficiências, a partir das propostas complementares e suplementares, a gente deve entender que a aprendizagem envolve simultaneamente a integridade neurobiológica e a presença de um contexto social facilitador. Enquanto condição do neurodesenvolvimento, o autismo implica cada vez mais na necessidade de entendermos esse sujeito enquanto um sujeito que necessita de condições sociais, condições domiciliares, condições educacionais cada vez mais facilitadoras. Quando falamos do autismo, enquanto temática desse vídeo, com possibilidades de orientações para o ensino estruturado, a gente traz a compreensão de que pessoas com autismo, pela sua ampla variação de prejuízos sensoriais, e aí a gente entende que 90% dos autistas têm prejuízos sensoriais, por isso que é também considerado um transtorno sensorial. E nesse sentido, a gente entende que para uma melhor orientação, para a melhor abstração dos conteúdos de sala de aula, das aprendizagens sistemáticas e assistemáticas, quanto mais estruturado for o ambiente, quanto mais orientado ou sinalizado visualmente for esse ambiente, melhor será o aprendizado ou a abstração dessa informação por parte do autista. Autistas aprendem melhor vendo. Quando falo de ensino estruturado, eu falo de um ensino em qualquer esfera, desde o atendimento até a sala de aula, organizado para a pessoa com autismo de forma específica. Isso quer dizer atividades adequadas e adaptadas com imagens, com figuras, porque prende visualmente melhor a atenção da pessoa com autismo. Durante a realização de atividades, a demonstração do que você quer que a criança realize é importante, porque só a verbalização do que você quer pode não fazer com que ela compreenda aquilo que você deseja, e a visualização traz um outro poder de retenção. E aí a gente tem algumas questões importantes. Por exemplo, no processo de comunicação, seja na abordagem fonoaudiológica, seja no uso de ferramentas de comunicação em casa ou no próprio AEE, a comunicação alternativa ela é muito bem-vinda para a pessoa com autismo enquanto elemento estruturado, porque ela faz uso de imagens para que a criança aponte, se ela não conseguir verbalizar, dizendo o que é que ela deseja. Esse processo de construção da comunicação via imagens, que a gente chama de PECS, Picture Exchange Communication System, ou comunicação pela troca de figuras, faz com que ela, mesmo não verbalizando, ela aponte, ela destaque a figurinha que ela quer, daquela plataforma utilizada com velcro, e aponte para você dizendo o que ela deseja. Esse processo pelo PECS, ele inicia-se com uma figura e vai se ampliando até a construção de uma frase com várias figuras. Então, esse contexto estruturado do PECS orienta melhor o processo de comunicação, que por sua vez gera possibilidades de interação social.
A mesma situação visual enquanto ensino estruturado para as diversas possibilidades de aprendizagem do autista se faz também pelo TEACH, que é um programa de facilitação da alfabetização e da comunicação de pessoas com problemas de comunicação e de alfabetização. Não só para o autista, mas para a pessoa com paralisia cerebral, para a pessoa com outro tipo de lesão que dificulta o processo de mobilidade e de comunicação, também é muito bem-vindo o TEACH, porque o TEACH ele sinaliza, ele estrutura o ambiente. E ele pode ser usado no contexto do atendimento, no contexto de sala de aula e no contexto domiciliar. No contexto domiciliar, o profissional pode orientar a mãe a sinalizar alguns espaços domiciliares importantes para a criança, como, por exemplo, no quarto dela. Ela pode sinalizar o guarda-roupa nas gavetas com figuras orientando o que tem em cada gaveta, e a criança já vê a imagem, já sabe o que ela vai pegar. Na cozinha, ela pode também sinalizar com algumas figuras alguns elementos que a criança habitualmente faz uso, assim ela consegue identificar melhor. E ela entende como isso funciona. Isso serve para o passo a passo da higienização, como escovagem de dentes, do banho, da vestimenta, do processo de alimentação. Pode-se criar um cronograma visual com o passo a passo do que ela vai fazer semanalmente ou diariamente, e isso estrutura melhor como a criança funciona. Lá na escola, em sala de aula, aquele quadro que fica fixado na sala com o calendário da semana de aulas, é um ensino estruturado que visualiza por parte do autista e faz com que ele consiga melhor compreender como será a sua semana de atividades escolares. E a mesma questão pode ser utilizada também lá no AEE como ferramenta de orientação visual. Então a gente tem não só PECs e TEACH que fazem uso de recursos visuais, mas também ABA. A análise do comportamento aplicada também se utiliza tanto de recursos visuais, figuras, como do próprio objeto, para que a criança seja trabalhada no sentido de melhor comunicar-se ou compreender, para trabalhar comportamentos inadequados, onde ela tem esses reforçadores visuais, esses bonificadores, né, que são recebidos por ela também como elemento de reforço positivo frente a alguma questão que ela consegue fazer. Então nós temos diversas possibilidades de estruturação das nossas atividades, desde uma adequação curricular com atividades usando a palavra, usando o texto, mas usando figuras, como podemos também ter momentos de organização para essa criança enquanto atividade. Autistas e qualquer outra pessoa com dificuldade no contexto escolar tem direito a alguém para acompanhar durante a prova, a fazer essa prova ou atividade em outro espaço que não tenha tanta interferência, a ter alguém que leia para ele, se assim for mais funcional, a ter respeitado o seu direito de responder oralmente se ele não conseguir fazer o uso desse lápis para escrever, mas também de ser estimulado na garantia de levar à construção desse processo de escrita, mas tudo isso entendendo que cada um funciona de uma forma muito particular. E quando a gente fala de estruturação, a gente fala de adequação, organização de qualquer atividade, de qualquer espaço, para que a pessoa com essa condição de deficiência tenha a possibilidade de estar nesse espaço com possibilidades também de sucesso. E isso é inclusão. É acesso, permanência com investimentos que gerem garantias de sucesso. Então, o autismo é esse conjunto de situações que demanda de nós cada vez mais aprofundamento em seus estudos, para que a gente entenda que necessita de estimulação sensorial, que necessita de organização dos espaços para melhor percepção visual e, consequentemente, melhor aprendizado, que a gente precisa ofertar ferramentas de estimulação complementar, mas também teremos casos que precisam de estimulação para suplementação, e que esse contexto como um todo está ligado aí a um cérebro em funcionamento não muito adequado e que gera aí um processo de desorganização sensorial que demanda de nós a necessidade de recursos sensoriais que gerem habituação e que possibilite a esse sujeito estar bem em qualquer ambiente, independente de como esse ambiente se apresente, tá? Então falamos sobre autismo, orientações para o ensino estruturado em todas as suas possibilidades, desde o atendimento ao contexto de sala de aula. Esse foi mais um vídeo da série AEE, em breve mais um vídeo para vocês. Abraço.